Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos dar continuidade aqui então aos conteúdos que a gente vinha trabalhando anteriormente. Então, na nossa última aula a gente falou sobre a questão da liberdade e do determinismo. Então, liberdade e determinismo é um problema, é uma discussão filosófica que ela é crucial para a investigação sobre a ética, né? Porque só faria sentido a gente investigar a ética se a gente tiver uma solução para esse impasse. Afinal de contas, os seres humanos são livres, são capazes de tomar as decisões que envolvem a sua vida, ou as nossas decisões são determinadas por fatores externos a nós. Então você tem, a princípio, essas duas posições extrapoladas, né, o extremo de cada uma delas, e vários pensadores que vão pensar ali um meio termo entre elas, né? Ou seja, a gente tem sim um certo grau de escolha, porém ele está cercado por algumas determinações, né? Biológicas, financeiras, etc. Foi o que a gente discutiu antes. Mas entrando mais a fundo ainda nessa questão do impasse da liberdade, existe um problema que pode ser detectado dentro dela, que é o chamado problema do mal. E esse problema ele foi investigado durante a Idade Média por um pensador que talvez seja o filósofo medieval mais conhecido de todos, que é Agostinho de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho, né, para aqueles que são membros da religião católica. Então, o Agostinho de Hipona ele vai fazer parte de um movimento filosófico chamado patrística, que é crucial para você compreender como que a filosofia se desenvolveu na primeira metade da filosofia durante a Idade Média, melhor dizendo, né? E quando a gente fala sempre de Idade Média, você tem que sempre lembrar que a filosofia medieval ela caminhou nesse período junto com a teologia cristã, principalmente ali na Europa. Você vai ter no Oriente Médio uma outra filosofia se desenvolvendo lá, mas esse é um outro assunto, tá? Ali na questão da Europa, você vai ter então a filosofia medieval muito atrelada com o cristianismo, né? Com o surgimento do cristianismo como uma religião oficial do Império Romano. Porém, embora hoje, né, o cristianismo seja uma das religiões monoteístas, uma das maiores religiões monoteístas do mundo, a gente tem que lembrar que nem sempre foi assim. Então, nos primórdios do cristianismo, ele era basicamente uma seita, né, uma seita perseguida, inclusive pelo Império Romano. Então, você vai ter ali, né, por volta do ano 34 até o ano 64 depois do nascimento de Cristo e após a sua morte, você vai ter, por exemplo, as missões de Paulo, né? Então, para aqueles que conhecem o Novo Testamento da Bíblia, com certeza conhece lá a história de Paulo, né? Saulo de Tarso, que depois acabou se rebatizando. Então, a princípio, ele foi enviado pelo Império Romano para perseguir cristãos, mas ele acaba se convertendo, né, à fé cristã no meio do caminho, e ele então passa a fundar várias igrejas, né, em cidades ali que a gente considerou as cidades que pertencem à Grécia, por exemplo, aquela região ali da Ásia Menor também. Ele funda várias igrejas ali, vai manter contato com eles depois através de cartas, né, as chamadas cartas de Paulo. Então, tudo isso ainda acontecendo em um período onde o cristianismo, como eu disse, ele era apenas uma seita, né, uma seita com poucos adeptos, que era uma dissidência do judaísmo. Vamos lembrar que o próprio Jesus, né, nasceu como judeu, então você vai ter uma separação aí entre os judeus e esses novos cristãos. E foi somente, né, depois de 3 séculos de existência do cristianismo que o Império Romano passou a admitir o culto cristão dentro, né, do Império. Então você vai ter o imperador Constantino, que vai tomar essa primeira decisão, que é super importante, e depois, por volta lá de quase que 80 anos depois, você vai ter o imperador Teodósio I, que foi o imperador que transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Isso é uma mudança muito importante de paradigma, porque se antes o cristianismo era uma seita perseguida, a partir então de Teodósio ela se torna uma religião oficial de um império gigantesco que estava se formando ali na Europa, né? E com isso também você vai ter o surgimento do que a gente chama hoje de Igreja Católica, uma instituição, enfim, né, de séculos de existência e que estava começando a se formar nessa época. E é a partir daí que surge também, na filosofia, um movimento conhecido como patrística, que tem esse nome, né, devido à palavra pater, palavra pai, e é, portanto, são conhecidos como os pensadores que seriam os pais da igreja como a gente conhece. Então é um movimento filosófico e teológico, e ele acabou definindo o que seriam os primeiros dogmas, né, da fé cristã católica. E ele é curioso porque no campo da filosofia, os patrísticos foram aqueles que fizeram uma nova leitura da filosofia platônica, porém adaptada à mentalidade cristã. Eles perceberam que muita coisa no platonismo era condizente com
os ensinamentos do cristianismo e acabam então fazendo o que chama de uma cristianização, né, da filosofia platônica. É só você pensar, por exemplo, no conceito de mundo das ideias que Platão tinha, né, de que havia uma realidade metafísica a partir da qual emanava todo o verdadeiro bem, todo o verdadeiro bom, toda a verdadeira beleza, e isso é muito parecido com a concepção judaico-cristã, né, de que há um paraíso do qual Deus reside, né, que é diferente do mundo terreno. Então era uma ideia muito propícia, era uma concepção filosófica que era muito propícia à concepção religiosa da época. E o Agostinho vai se tornar, como eu já disse antes, uma das figuras mais importantes, né, da patrística. Ele, na verdade, ele não foi cristão desde sempre, ele se converteu ao cristianismo a partir de uma certa época da sua vida, até se tornar bispo, né, católico, e escrever as suas obras, entre elas, talvez a mais conhecida, que são as Confissões, que é uma espécie de biografia, né, de autobiografia, onde ele vai relatar ali como foi seu processo de conversão à fé cristã. Agora, entrando na questão filosófica, né, o que é o chamado problema do mal? Acho que a maneira mais simples de você entender o que é o problema do mal é transformá-lo num silogismo, onde você tem essas duas informações iniciais, essas duas premissas e a conclusão que seria inevitável a ela. Então vamos analisar com cuidado isso aqui. O problema do mal diz o quê? Se Deus criou todas as coisas e existe o mal, Deus, portanto, criou o mal? Então esse raciocínio, né, vamos pensar aqui, ó. Se essa premissa for verdadeira e essa também for verdadeira, então a conclusão lógica seria essa, a de que Deus criou o mal. E por que isso é um problema? Porque as duas respostas imediatas para essa conclusão, elas têm algo de problemático nelas. Ó, veja bem, a primeira conclusão seria, sim, ele criou o mal. Se a gente admitir que Deus é criador do mal, você vai ter um problema de imaginar um ser perfeito e que dessa perfeição surgiu algo que é a ruína por definição, que é a imperfeição por definição. Então, como poderia, né, algo que é imperfeito surgir de um ser que é perfeito? Então, essa solução, essa hipótese, ela tem esse problema. Por outro lado, a outra resposta seria, não, ele não criou o mal. Se a gente admitir essa hipótese, você vai ter que admitir, então, que por mais que esse ser fosse todo poderoso, teria uma coisa que teria escapado do seu, digamos, planejamento ou do seu poder, né? Então, o ser todo poderoso teria permitido surgir algo que não deriva dele. Sendo assim, ele não seria todo poderoso. Então, as duas soluções imediatas, elas traziam um problema, e tanto do ponto de vista lógico-filosófico, quanto teológico, porque se você não encontrar uma resposta condizente para isso, você não conseguiria responder aos anseios, talvez, né, de todas aquelas pessoas que seriam novos adeptos da fé cristã naquele momento. Então, Agostinho tinha essa grande tarefa de tentar lidar com um problema que, ao mesmo tempo, era filosófico e teológico ao mesmo tempo. E como é que ele resolve isso, né? Em um livro chamado O Livre-Arbítrio, ele vai perceber que esse silogismo ele possui uma das premissas falsa. Então, ao analisar o raciocínio de novo, você vai perceber que, se você conseguir analisar com atenção, é possível dizer que uma dessas três informações é falsa. Então, vamos pensar de novo. Ó. Deus criou todas as coisas? Isso é verdadeiro ou falso? Pense. Existe o mal? Isso é verdadeiro ou é falso? E a conclusão, Deus criou o mal. Isso é verdadeiro ou é falso? Em regras de silogismo, se a gente conseguir provar que uma das duas premissas aqui elas são falsas, isso vai comprometer a conclusão. Né? A conclusão seria falsa também se uma dessas duas forem erradas. Então, primeiro você tem que analisar essas duas. Será que tem uma dessas que é verdadeira e outra que é falsa? Qual que é a solução encontrada pelo Agostinho? Ele percebeu que essa afirmação aqui é falsa. Será que o mal realmente existe? Como assim? O Agostinho percebeu que o erro desse problema é que ele é formulado através de uma visão de mundo que a gente chama de maniqueísta. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo é uma visão de mundo segundo a qual o mundo está dividido entre duas forças opostas, a do bem e a do mal. Então seriam essas duas forças que ficam combatendo uma outra constantemente, e isso molda o que o mundo é. O próprio Agostinho, ele antes de ter se convertido, ele pertencia à seita dos maniqueus, né? Então essa era realmente uma seita gnosiológica da época, e ele tinha essa visão de mundo.
Na verdade, eu acredito que a maior parte das pessoas que nunca pensaram muito sobre esse assunto, elas são maniqueístas nesse sentido. A maior parte das pessoas, elas pensam a realidade como uma luta entre o bem e o mal, tá? Até se você pensar assim, a maior parte das coisas que talvez a gente consuma, né, em termos de cultura, cultura pop, cultura de entretenimento, os filmes, os jogos, animes, histórias de quadrinhos, histórias de super-heróis, elas sempre partem de uma premissa maniqueísta, de que há um herói e de que há um vilão, e de que ambos encarnam, obviamente, o bem e o mal. Porém, a realidade não é bem assim. O próprio Agostinho vai demonstrar que o mal ele não deve ser entendido como um ser de existência positiva. O mal não é um ser, ele não é uma coisa existente. Na verdade, ele seria o quê? Ele seria ausência, ele seria negatividade, ou melhor, ausência de bem. É a maneira como Agostinho define o mal. Portanto, o mal seria aquele espaço vago que surge quando uma pessoa, devido ao seu livre-arbítrio, ela opta por não fazer o bem. Ou, mais apropriado na visão do Agostinho, quanto mais uma pessoa se distancia da vontade de Deus, mais ela estaria então criando esse ambiente, né, que é uma espécie de um vácuo no qual surge o mal. É, Para quem acha essa resposta muito vaga, eu acredito que ela não resolve bem o problema, a gente consegue perceber na natureza física analogias muito parecidas com isso. Por exemplo, o, a gente tem uma tendência a imaginar que o bem e o mal seria semelhante à luz e escuridão. Porém, quando você pensa em termos físicos, né, luz e escuridão, elas são duas forças opostas, duas energias opostas? Não, na verdade, só tem uma dessas coisas que de fato existe positivamente, que é a luz. A luz, sim, é uma energia existente. Agora, o que é escuridão? Ela é a ausência de luz. Ela não é uma outra força, ela não é uma outra energia, uma outra matéria que briga com a luz. Ela é o espaço vago que fica quando a luz não está presente. Então, isso seria semelhante à visão do Agostinho com relação ao bem e o mal. Só existe, de fato, como algo, digamos, como realidade das coisas, o bem. Mas, como as pessoas têm livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio teria sido dado por Deus, ao elas optarem por se distanciarem da vontade de Deus, elas teriam então criando esse espaço vazio da onde emana o mal, tá? Assim, se você pensar mais, aprofundar mais a discussão, você vai perceber que o Agostinho resolve parte do problema do mal. Existem outras objeções que você pode fazer, essa discussão é bem mais longa, tá? Por exemplo, você pode tentar refutar o Agostinho utilizando outros exemplos de males, como, por exemplo, mal físico, mal natural, tá? Para alguns ele tem até alguma resposta convincente, outros nem tanto, mas enfim, é um problema que ele continua se desdobrando. Mas para a ética, eu acho que o Agostinho ele traz uma contribuição muito importante, que é o quê? Se você admitir essa concepção do Agostinho de Hipona, você vai ser obrigado a admitir que a culpa dos males dos seres humanos, das ações praticadas pelos seres humanos, são deles mesmos e não de outra coisa. Porque muitas vezes as pessoas vão jogar a culpa, né, em algo externo a elas. Mas eu fui manipulado, ou sei lá, uma energia negativa se apossou de mim, algo do tipo assim, sabe esse tipo de discurso? Então, para o Agostinho de Hipona, isso não faria sentido. Uma vez que nós somos seres de livre-arbítrio e uma pessoa vai lá e comete algo, né, que seja considerado mal, faz um mal para alguém, ela fez porque ela quis, por causa que a vontade dela a levou a isso. E não porque ela foi influenciada por alguém. Sabe aquela história do anjinho, do demônio, falando no teu ouvido? Para Agostinho, isso não faz sentido. Isso seria quebrar a noção de livre-arbítrio, inclusive. Então, eu acredito que essa é uma contribuição importante que ele traz aí para a discussão ética, né, e sobre a discussão entre liberdade e determinismo. Espero que tenha ficado claro. Se não tenha ficado, por favor, mandem perguntas aí que eu tento responder na próxima. E um grande abraço para todos. Continuem em segurança, fiquem em casa.